todos. É engraçado, eu estudei nesta faculdade, Economia, e eu tive horas e horas sentado nesses lugares e agora é incrível estar cá em cima e poder dizer o que me apetecer. Bem, isto aqui vai ser como um tiro de caçadeira, vai ser disperso, mas com força. E eu queria começar por contar uma história, que é a história do Matt. O Matt era um aluno norte-americano que aborrecia-se de morte nas aulas e era mau aluno. O que ele gostava mesmo de fazer era desenhar. Ele passava as aulas inteiras a desenhar. E ele não tinha grande apoio nos pais, ele queria que ele seguisse uma carreira mais sólida. Mas ele sabia que o que queria fazer era desenhar e criar histórias, coisas que não existiam. E ele manteve-se fiel a isso e numa entrevista na Fox criou o primeiro episódio de uma série chamada Os Simpsons. É o Matt Groening e é o criador dos Simpsons. Eu gosto muito desta história porque mostra a importância de acreditarmos e de nos mantermos fiéis àquilo que realmente somos. E eu acho que isto não é um talento especial que só tem o Matt Groening, mas temos todos nós. Todos nós, enquanto crianças, enquanto jovens, temos este potencial dentro de nós. Sabem, o Benjamin Button, ele ia ficando mais novo ao longo da vida fisicamente. Eu acho que devemos querer ser como o Benjamin Button, mas interiormente. Ou seja, procurar um rejuvenescimento interno, uma juventude interior, uma juventude de espírito. E eu acho que ser jovem tem a ver com três coisas. Tem a ver com ter uma energia muito grande. Ou seja, ter uma paixão, nós acreditamos naquilo que somos, acreditamos naquilo que podemos fazer. Por outro lado, há uma incerteza muito grande. Eu não faço puta ideia o que é que vai ser feito na minha vida, mas estou aberto a isso. E para além disso, uma liberdade e uma abertura ao que pode vir a acontecer. Mas há coisas que limitam aquilo que nós podemos vir a ser. E penso que são os medos. E dizem que nós temos mais medo do sucesso do que do fracasso. Porque ser bem-sucedido dá muito mais trabalho do que falhar. Podemos ter medo do que é que os outros vão pensar de nós, podemos ter medo de nos relacionarmos, de nos envolvermos, de nos entregarmos, de crescer, podemos ter medo daquilo que nos vamos tornar, ou podemos ter medo daquilo que não nos vamos conseguir tornar, podemos ter medo de ser rejeitados. E se nós pensarmos nas coisas que realmente valorizamos, junto a isso estão as coisas que nós mais tememos. Dizem que o maior medo da humanidade é o medo de falar em público, e o segundo maior medo da humanidade é o medo de morrer. O Seinfeld diz com muita graça que isso quer dizer que a maioria das pessoas num funeral prefere estar dentro do caixão do que estar fora e dizer umas palavras para o resto das pessoas. Portanto, o que nos define não são os medos, é o que nós fazemos apesar do medo, persistir apesar daquela realidade, avançar. E por isso há uma história que eu gosto muito que mostra esta atitude perante as circunstâncias da nossa vida. Provavelmente já conhecem, são dois vendedores que no início do século XX foram para a África vender sapatos. E passado umas semanas enviaram um telegrama de volta a Manchester e um dos telegramas dizia: situação desesperada, ninguém usa sapatos. E o outro telegrama dizia: oportunidade gloriosa, ainda ninguém usa sapatos. E sabemos que por estas pessoas e por nós e pela nossa vida não é o que nos acontece que nos define, é o que nós fazemos com o que nos acontece. Não discuto o que fizeram de nós nestes anos, a verdade é de outra importância. Que sentido é que nós damos às nossas vitórias, aos nossos fracassos, às coisas que nos acontecem? Que sentido é que damos à nossa vida? É um sentido que nos ajuda a nós e aos outros? E eu acho que perante os eventos da nossa vida impõe-se uma atitude de confiança. Há uma história que me contaram que é um senhor há 160 anos nos Estados Unidos, tinha 10 cavalos raça pura e aquilo era toda a fortuna que ele tinha e valiam realmente muitíssimo. Um dia, um dos seus empregados esqueceu-se de fechar o portão e os cavalos fugiram todos. E o vizinho dele, ao ver isso, disse: que azar, fugiram os teus cavalos, perdeste tudo. E ele disse: calma, vamos ver. Passados uns dias voltaram os cavalos todos, com ainda mais cavalos. E o vizinho, ao ver aquilo, diz: que sorte, voltaram os cavalos e ainda mais. E ele diz: calma, vamos ver. No meio daquele alvoroço, os cavalos atropelaram o filho do dono e partiram-lhe a perna. E o vizinho diz: que azar, partiram a perna do teu filho. E ele diz: calma, vamos ver. Passado 2 semanas, estoura a Guerra Civil Americana e estavam a fazer recruta de jovens para o exército e o filho dele não foi porque tinha a perna partida. Eu acho que nós estamos numa hora que reclama o melhor das nossas forças. E eu acho que devemos procurar ter uma atitude profunda de confiança. Ou seja, eu não fui um fracasso por não ter conseguido tudo aquilo que eu queria. Eu fui um sucesso porque eu lutei por isso. E fui um sucesso não porque fiz coisas grandiosas, mas fiz uma coisa grandiosa, que é ser eu próprio ao máximo. E acho que todos nós, se formos nós próprios ao máximo, naquela paixão, naquele potencial de encontrar aquela juventude interior e de espírito, vamos poder, ao longo da nossa vida, acender muitas luzes e o futuro assim será melhor. Muito obrigado.